Os Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, é um mangá criado por Masami Kurumada em 1985 e que recebeu um anime a partir de 1986, com a série principal tendo 114 episódios, 31 OVAs e 5 filmes animados, além das séries derivadas. E o sexto arco é a lendária Batalha das 12 Casas, que vai do episódio 42 até o episódio 73 do anime. Lembrando que existem diferenças com relação ao mangá, mas a história aqui é do anime, pelo menos por enquanto. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa com Seiya, Shiryu, Shun e Yoga diante das escadarias do santuário que leva até a casa de Ares. Saori foi atingida por uma flecha no peito, disparada pelo cavaleiro de Sagitta, e antes de morrer, ele diz que apenas o mestre poderia removê-la, e isso teria que acontecer no máximo em 12 horas, ou Saori morreria. Para chegar até o grande mestre, eles deveriam passar pelas 12 casas, cada uma guardada por um cavaleiro de ouro, os mais fortes entre os cavaleiros do santuário. Nesse momento, um relógio com chamas de fogo se acende numa torre, onde cada chama se apagaria em 1 hora, indicando a subida de Ares até Peixes. Shun tem receio em deixar Saori sozinha naquela condição e se oferece para ficar, mas a própria Saori diz que eles devem ir. Essa era a sua aprovação. Ela tem que vencer as dificuldades para não manchar o nome de Athena. Ela vai resistir a essas 12 horas. Então, sem tempo para perder, os 4 cavaleiros vestem as suas armaduras e começam a subir para a primeira, a casa de Ares. A ideia é que seria só atravessá-la, até porque Mu era um aliado. Mas quando chegam, encontram Mu usando seus poderes telecinéticos para lançar uma rocha contra eles. Sem entender, Shiryu diz que está decepcionado e vai ser o seu oponente. Então ele parte para cima de Mu, mas o Cavaleiro de Ouro o para só com um dedo. E com um único toque no escudo de Shiryu, o escudo mais forte das armaduras de bronze simplesmente se quebra. Kiki chega nesse momento e diz que Mu só fez isso para mostrar suas condições, de que as armaduras deles estavam extremamente danificadas. Todas elas têm pequenas rachaduras devido às batalhas que passaram até agora, e eles querem consertá-las e fortalecê-las antes deles continuarem. Os Cavaleiros de Ouro não eram aliados, eles não reconheciam Saori como a reencarnação da deusa Athena, então eles precisariam derrotá-los para atravessar suas casas. Os Cavaleiros de Ouro são extremamente poderosos e não deixariam os Cavaleiros de Bronze ou qualquer outro passar por eles sem lutar. Por isso, eles precisavam das suas armaduras 100% recuperadas. Mas a restauração levaria 1 hora. Sem outra opção, eles aceitam e esperam por 1 hora. Com isso, a chama do relógio que indica a casa de Ares se apaga. Mas nesse momento, Mu lhes entrega as armaduras restauradas. E ao vesti-las, os cavaleiros sentem como se as suas armaduras agora estivessem vivas. Antes de seguir, Mu explica que, para lutar contra os Cavaleiros de Ouro, não basta apenas as armaduras. É necessário que eles despertem o 7º sentido, o sentido do cosmo. Muito além dos outros 5, o tato, olfato, visão, audição e paladar. E do 6º, a intuição. O mérito dos cavaleiros, a sua força, não está nas armaduras, está na sua cosmoenergia. Os Cavaleiros de Ouro são fortes porque possuem domínio pleno do 7º sentido. Assim, com as suas armaduras renovadas e preparados para despertar o 7º sentido, os cavaleiros partem para a próxima casa, enquanto Mu e Kiki ficariam cuidando de Saori. A segunda casa então é a casa de Touro. Mas ao chegar, eles não sentem nenhum cosmo, só que ao tentar entrar, eles são impedidos por uma força muito grande. Era Aldebaran, o Cavaleiro de Touro, que confiante na sua vitória, nem fazia questão em elevar o seu cosmo, mas os Cavaleiros de Bronze estavam prontos para enfrentá-lo.
Seiya sugere atacar com os meteoros de Pegasus para que os outros aproveitem a distração e sigam em frente. Mas isso não afeta Aldebaran, e com um enorme poder, o Cavaleiro de Touro lança todos os três contra a parede, os deixando inconscientes. Aldebaran, mesmo de braços cruzados, consegue atacar Seiya. Aquela era uma técnica chamada Iai, uma técnica de esgrima que é defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Mas perceber isso não muda nada, porque os meteoros de Seiya continuam não fazendo efeito em Aldebaran. Inclusive os seus golpes são refletidos e enviam Seiya para longe, quebrando várias paredes da Casa de Touro. E com um pisão, Aldebaran soterra Seiya. Quase perdendo os sentidos, Seiya só continua vivo graças à melhoria na sua armadura feita por Mo. E então, mesmo quase inconsciente, na sua mente ele ouve a voz de Saori, que lhe dá forças para continuar. E depois ouve a voz de Marin, o relembrando do seu treinamento sobre como destruir a postura do Iai, que só é possível atacar quando a postura é quebrada. Seiya então eleva o seu cosmo para se livrar dos escombros, o que deixa Aldebaran impressionado, e Seiya ataca com os meteoros mais uma vez. Só que para Aldebaran aqueles golpes eram muito lentos. O que ele não percebe é que os golpes começam a mudar de forma e eles se unem num cometa. E mais do que isso, numa explosão que parecia um Big Bang, o que obriga Aldebaran a sair da sua postura para conter o ataque de Seiya. Foi a primeira vez que alguém quebrou a postura do touro. E agora Seiya diz que, além de quebrar sua postura, ele vai quebrar também um dos seus chifres dourados. Mas Aldebaran ri e diz que se Seiya realmente conseguir quebrar o seu chifre, ele vai se render e vai deixá-lo passar. Mas isso não seria simples. E então o touro ataca com o seu golpe Grande Chifre, uma rajada de energia que lança Seiya para longe com muita força. Mas Seiya, mesmo sem conseguir evitar o ataque, consegue ver os movimentos. E nesse momento, Aldebaran sente que o cosmo de Seiya está cada vez mais forte. E ao atacar de novo, Seiya dessa vez contém o seu golpe. Mas ao tentar devolver, ele não resiste. Mesmo assim, Aldebaran percebe que Seiya está evoluindo no meio da batalha, como se estivesse se aproximando da velocidade da luz, e próximo de atingir o sétimo sentido. E isso se confirma quando Seiya se levanta e diz que é capaz de ver todos os seus movimentos agora, e ele vai derrotá-lo. O problema é que, enquanto diz isso, o fogo da Casa de Touro no relógio começa a se apagar. De qualquer forma, Aldebaran ataca novamente, usando seu grande chifre. Mas Seiya, elevando seu cosmo ao máximo, consegue conter e devolver o seu ataque, derrubando Aldebaran no chão, o deixando surpreso. Então Seiya aproveita sua distração e faz o que prometeu. Ele quebra o chifre dourado da armadura de touro. Assim, Aldebaran ri, até feliz e surpreso ao ver que pela primeira vez alguém conseguiu esse feito, e reconhece que Seiya o derrotou, então permite que ele passe. O problema é que quando os outros 3 cavaleiros de bronze despertam e tentam passar junto com Seiya, Aldebaran não permite, porque só Seiya o derrotou. Sendo assim, os 3 pedem que Seiya continue, porque só um deles chegando no Grande Mestre já era suficiente para salvar Saori. Então Seiya avisa da técnica do Iai e segue para a próxima casa do Zodíaco, a casa de Gêmeos. Ficando para trás, Aldebaran então ataca os 3 cavaleiros, mas Shun o prende com as suas correntes, obrigando Aldebaran a descruzar os braços, quebrando a sua postura. Assim, Yoga ataca com o Trovão Aurora e Shiryu com o Cólera do Dragão, cobrindo os braços de Aldebaran com uma camada de gelo. E assim, percebendo o grande poder e força de vontade neles também, não só em Seiya, Aldebaran permite que os 3 passem. Mas avisa que, diferente de Seiya, eles ainda não começaram a despertar o sétimo sentido. Enquanto isso, Seiya chega na casa de Gêmeos, que parecia vazia, e então ele começa a atravessá-la. Mas de repente, sem entender nada, ele volta para a entrada, onde encontra Shiryu, Shun e Yoga.
Era estranho porque ele correu numa linha reta. A verdade é que a Casa de Gêmeos é um labirinto de luz e de trevas, controlado pelo cosmo do seu guardião. Assim, os 4 cavaleiros entram dessa vez e sentem o cosmo estranho de luz e trevas. Na Casa de Touro, Aldebaran se questiona até onde aqueles 4 chegariam. E nesse momento, Mu de Ares se aproxima e se oferece para consertar o chifre da armadura de Touro. Mas Aldebaran recusa. Era uma prova da sua derrota. Então Mu pergunta por que ele deixou os Cavaleiros de Bronze passar pela sua casa. E Aldebaran responde que ficou com dúvida sobre eles serem traidores mesmo, porque eles eram muito corajosos e cheios de confiança na sua luta. E ele sentiu um cosmo poderoso apoiando Seiya. Assim, Mu diz que o poderoso cosmo é de Athena. E Aldebaran fica espantado ao perceber que era isso mesmo. Na Casa de Gêmeos, os 4 cavaleiros mais uma vez voltam para a entrada, mas dessa vez existem 2 casas de gêmeos na frente deles. Sem opção, eles se dividem em 2 grupos. Shun e Yoga vão pela casa da esquerda, enquanto Seiya e Shiryu pela da direita. E depois de andar por bastante tempo, é Shun e Yoga que se deparam com o Cavaleiro de Gêmeos, dizendo aos 2 que eles nunca sairiam de lá. Na frente de Shun e Yoga estava o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, considerado o mais cruel das 12 casas. Mas não dava para ver o seu rosto por debaixo da armadura. Ele parecia quase um fantasma. De qualquer forma, com certeza, se o derrotassem, as ilusões daquele labirinto iriam parar. Então Yoga ataca com o seu pó de diamante. Mas aparentemente o ar frio entrou na armadura e foi devolvido contra os 2. Shun acha estranho que as suas correntes não detectaram nenhum inimigo ali, mesmo o Cavaleiro de Ouro estando na sua frente. Yoga ataca mais uma vez, agora com o Trovão Aurora. E o mesmo acontece. Yoga e Shun são lançados para longe com o ar frio que o Cavaleiro de Ouro devolveu para os 2. Na outra casa, Shiryu e Seiya também estão na frente do Cavaleiro de Gêmeos. Mas Shiryu diz que não consegue sentir a presença de ninguém na sua frente. Então, puxando Seiya, ele corre em direção ao Cavaleiro e os 2 simplesmente saem da Casa de Gêmeos. Isso porque tudo aquilo não passava de uma ilusão de ótica criada pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. E como Shiryu estava cego, a ilusão não afetou a sua visão. Sendo assim, os 2 conseguiram atravessar o labirinto e agora eles seguem para a Casa de Câncer. O problema é que Shun e Yoga continuavam lá dentro e a armadura na sua frente não era uma ilusão de ótica. Yoga desmaiou com o golpe e agora Shun tenta atacar o Cavaleiro de Gêmeos com as suas correntes, mas elas param porque não tinha ninguém para atacar. Então Shun coloca as correntes na posição de defesa, mas o Cavaleiro de Ouro entra dentro da nebulosa sem qualquer problema. E ele usa o seu golpe chamado Outra Dimensão, lançando Shun e Yoga para um lugar além do espaço e tempo. Os 2 ficariam perdidos ali naquela outra dimensão para sempre. Mas Shun usa suas correntes para se prender nos pilares da Casa de Gêmeos, conseguindo se segurar. Só que Yoga estava inconsciente e é levado por outra dimensão. Com isso, a dimensão se fecha, com Shun voltando antes. O Cavaleiro de Gêmeos fica impressionado com o poder das correntes, mas ele volta a atacar e abre mais uma vez a entrada para outra dimensão. E com um golpe, ele quebra uma das correntes de Andrômeda, para que Shun não possa voltar dessa vez. Mas quando o Cavaleiro de Gêmeos vai quebrar outra corrente, um cosmo interfere na luta. Um cosmo vindo de longe. Era Ikki, que estava se recuperando dentro de um vulcão numa ilha no Mediterrâneo. E mesmo de longe, seu cosmo protegeu seu irmão. Na Casa de Gêmeos, Shun percebe que o Cavaleiro de Ouro desapareceu e agora ele podia ver a saída. Mas antes ele quer encontrar Yoga. O problema é que ele não encontra por ali, e para piorar, esse tempo dá chance do Cavaleiro de Gêmeos voltar para o combate. Mais uma vez, ele lança Shun para outra dimensão,
E como as correntes estavam quebradas, Shun não poderia se prender nos pilares dessa vez. Enquanto era lançado, Shun lembra da promessa que fez de salvar Saori. E lembra do aviso de Aldebaran, de como os cavaleiros deveriam elevar os seus cosmos para despertar o sétimo sentido. Shun não pode contar com a proteção do seu irmão o tempo todo. Ele não gosta das batalhas, mas ele precisa lutar pela justiça. E com essa garra, Shun eleva o seu imenso cosmo, conseguindo até mesmo restaurar as correntes de Andrômeda. E assim, Shun lança a corrente na forma de uma onda, a Onda Relâmpago, que agora faz uma busca pelo seu inimigo, que de fato não estava ali na sua frente. O Cavaleiro de Gêmeos estava controlando a armadura à distância, então a corrente entra pelo seu elmo, que tinha um rosto de cada lado. E atravessando as dimensões, a corrente chega na sala do Grande Mestre, atingindo seu rosto e supostamente quebrando a sua meditação. Ou seja, por algum motivo, era o Grande Mestre quem controlava aquela ilusão, aquela armadura de gêmeos. Espantado e furioso com o que aconteceu, o Grande Mestre decide pôr um fim naquela batalha. Mas ele ouve uma voz dizendo que Shun foi o vitorioso. Agora que o Cavaleiro de Bronze estava despertando o sétimo sentido. Assim, na Casa de Gêmeos, a corrente de Andrômeda sai de dentro da armadura com um tipo de rosário. A armadura volta para sua posição de repouso e o labirinto definitivamente desaparece. Ao ver a armadura ali, Shun sente como se ela estivesse triste, como se tivesse uma cosmoenergia positiva e negativa vindo dela. Mesmo assim, a ameaça foi controlada e com isso Shun sai da Casa de Gêmeos, mas continua preocupado com o paradeiro de Yoga. Acontece que, em outro lugar, Yoga desperta e vê na sua frente outro cavaleiro de ouro. Yoga reconhece aquele cavaleiro. Era Camus de Aquário. Ele era mestre do Cavaleiro de Cristal e também chegou a treinar Yoga algumas vezes. Ou seja, ele é também o seu mestre. Yoga conclui que foi enviado para a Casa de Aquário pelo golpe do Cavaleiro de Gêmeos. Mas na verdade, ele estava na sétima, a Casa de Libra. Foi Camus quem desceu até ali quando sentiu o seu cosmo. Camus está ali para impedir Yoga de continuar, ou ele morreria nas lutas contra os Cavaleiros de Ouro. Mas Yoga se recusa a parar, e sem opção, Camus o ataca com um poderoso ar frio, e avisa que ou Yoga iria embora, ou ele mesmo teria que derrotá-lo. Camus o ataca várias vezes para fazê-lo parar, mas é inútil, e Yoga conta o que houve com o Cavaleiro de Cristal, como ele foi afetado pelo mestre do santuário. Mas Camus não se abala com isso. Essa falta de empatia enfurece Yoga, e para piorar, Camus usa a energia do seu cosmo para afetá-lo da pior forma possível. Ele afunda ainda mais o navio onde estava o corpo da mãe de Yoga nas águas da Sibéria, fazendo com que ele caia num abismo onde ninguém, nem mesmo um cavaleiro, poderia mergulhar para encontrá-la. Yoga não queria lutar contra o mestre do seu mestre, mas furioso, ele não se segura mais e ataca Camus com o pó de diamante. Mas aquela técnica foi criada por Camus, que a bloqueia simplesmente com uma das mãos. Yoga tenta atacar também com o Trovão Aurora, e mais uma vez ele não causa nada em Camus, que simplesmente devolve o ar frio contra Yoga. Camus diz que o Cisne só seria capaz de derrotar um Cavaleiro de Ouro se elevasse o seu cosmo ao máximo, até o sétimo sentido. Mas a ligação com a sua mãe e com o Cavaleiro de Cristal o impedia, o deixava fraco. E Yoga confessa que nunca se esqueceria da sua mãe. Então Camus decide acabar com a luta. Colocando as mãos juntas na forma de um jarro sobre a sua cabeça, Camus usa sua técnica suprema, a Execução Aurora. Um ataque de ar tão frio que nem mesmo Yoga aguenta. E o Cavaleiro de Cisne é derrotado. Yoga não estava morto, mas Camus não o deixaria sair dali, nunca mais. Então
com lágrimas nos olhos. Ele congela o corpo do seu pupilo numa grande esquife de gelo eterno. Algo tão forte que nunca derreteria nem quebraria. A casa de Libra seria o eterno túmulo de Yoga. E nesse momento, os seus aliados sentem o cosmo de Yoga se apagando. Enquanto isso acontecia, Seiya e Shiryu chegam no próximo destino, a casa de Câncer. E Shiryu pede para lutar sozinho, porque ele já tinha enfrentado o Cavaleiro Máscara da Morte de Câncer há algum tempo atrás. Eles já tinham um histórico. Então Seiya poderia continuar avançando e ir logo para a Casa de Leão. Ao entrarem na casa juntos, eles sentem o cheiro da morte. A aura era como a de um cemitério. De repente, Shiryu pisa em algo, e quando Seiya vê o que era, ele fica totalmente espantado, porque era a cabeça de um homem saindo do chão. E essa não era a única, porque o chão e as paredes da casa de Câncer estavam cheias de cabeças de homens, mulheres e até mesmo crianças. Todos assassinados por Máscara da Morte, que nesse mesmo momento surge na frente dos dois e diz se orgulhar daqueles troféus. Tanto que é por causa dessas cabeças que ele é chamado de Máscara da Morte. Máscara da Morte envergonha o nome dos Cavaleiros de Ouro. Ele é um servo cego do mestre, mesmo sabendo das suas maldades. Isso porque ele próprio é pior ainda. Seiya se revolta e quer lutar contra ele, mas Shiryu pede que ele siga para a Casa de Leão. Então, mesmo não querendo, Seiya cumpre a promessa que fez ao seu amigo e usa os seus meteoros para distrair Máscara da Morte e assim seguir para a próxima casa. Máscara da Morte tenta segui-lo, mas Shiryu o impede. Ele seria o seu oponente. Só que Máscara da Morte o relembra que agora nem Mu nem o Mestre Ancião estão por ali para salvá-lo. Então, usando as suas ondas do inferno, um ataque que abre o Sekishiki, a entrada para o mundo dos mortos, que segundo a mitologia está na constelação de Câncer, Máscara da Morte manda a alma de Shiryu até a entrada do mundo dos mortos. E assim, Máscara da Morte diz que logo vai ter mais uma cabeça nas paredes da casa de Câncer. No outro mundo, Shiryu desperta no Sekishiki e percebe que ali ele consegue enxergar. Assim, ele vê almas indo em direção à entrada do mundo dos mortos, incluindo a alma de Yoga. Mas ao tentar ir até ele, Shiryu escuta a voz de Saori, através do seu cosmo, dizendo que ele não pode ir atrás de Yoga, porque ao entrar no mundo dos mortos, ele nunca mais voltaria à vida. Então o cosmo de Saori devolve a alma de Shiryu para a casa de Câncer, voltando dos portões da morte. Ao perceber que a alma de Shiryu superou até a morte, Máscara da Morte fica impressionado. Mas quando Shiryu se levanta e ataca com o cólera do dragão, Máscara da Morte simplesmente o contém com apenas um braço, porque ele já conhecia esse golpe da outra vez que se enfrentaram. E um mesmo golpe não funciona duas vezes contra um bom cavaleiro. Então, prometendo que ele não voltaria dessa vez, o Cavaleiro de Câncer usa suas ondas do inferno, mandando Shiryu ao Sekishiki mais uma vez. Nos 5 picos de Rozan, Shunrei pressente algo de errado com Shiryu e começa a rezar por ele. E as suas orações são tão fortes que são sentidas até mesmo na casa de Câncer por Máscara da Morte. Shiryu acorda mais uma vez no Sekishiki e também começa a sentir as orações de Shunrei. Até porque, desde que chegou para treinar em Rozan, os dois estabeleceram uma conexão muito especial. Inclusive os dois eram órfãos. Na verdade, os dois são apaixonados um pelo outro. E as orações dão forças para Shiryu continuar lutando. Só que as orações irritam Máscara da Morte, que vai diretamente até o outro mundo para garantir pessoalmente com que Shiryu não saia dali dessa vez. Assim, arrastando Shiryu pelos cabelos, Máscara da Morte o leva até a entrada do mundo dos mortos. Mas ao tentar jogá-lo lá dentro pessoalmente, o Cavaleiro de Câncer sente as orações de Shunrei mais uma vez, o que o deixa muito incomodado. E mesmo de longe,
ele ataca Shun-Rei com o seu Cosmo, derrubando a garota de cima do penhasco da cachoeira de Rozan, de onde ela rezava. E ao perceber que a sua amada foi atacada, uma fúria toma conta de Shiryu, que eleva o seu Cosmo com tanta força que chega a queimar a mão de Máscara da Morte. E, sentindo um ódio que nunca tinha sentido antes, Shiryu acerta vários socos com extrema fúria no Cavaleiro de Câncer. Furioso, Shiryu usa o Cólera do Dragão contra a Máscara da Morte. Mas mesmo com todo o ódio que sentia, Máscara da Morte ainda conseguiu conter o seu ataque, porque já conhecia esse golpe. E menosprezando Shiryu, se gabando do poder da armadura de ouro, Máscara da Morte acerta um ataque tão forte que deixa Shiryu pendurado no penhasco do mundo dos mortos. Máscara da Morte tenta derrubar Shiryu pisando na sua mão. Mas naquele momento, várias almas de pessoas que o Cavaleiro de Câncer matou se voltam contra ele. Mas Máscara da Morte despreza os fracos e é extremamente cruel. Então ele lança todos para o mundo dos mortos. Máscara da Morte acredita que a justiça vem da força e do poder. Então para ele, o mais forte é sempre o mais justo. Mas não era assim que Shiryu pensava. Nesse momento, Saori novamente fala através do seu Cosmo com Shiryu, dizendo que os verdadeiros cavaleiros são os que conhecem a coragem e o amor. E isso é o que lhes dá a verdadeira força. Então Shiryu atinge a perna de Máscara da Morte e dessa vez consegue quebrá-la. Isso porque a bota da armadura de ouro simplesmente saiu do seu corpo. E não apenas a bota, mas todas as peças da armadura deixam o corpo de Máscara da Morte, porque a armadura não o reconhecia mais como um cavaleiro da justiça. Máscara da Morte estava indefeso, mas Shiryu é justo demais para lutar com uma pessoa indefesa. E para ficar de igual para igual, ele tira a armadura de dragão para lutar apenas usando seu Cosmo. Assim, Máscara da Morte tenta atacar mais uma vez com as suas ondas do inferno, mas o Cosmo de Shiryu estava tão intenso que o ataque não surte efeito. E com um enorme poder, com o Cosmo que mais parecia 1000 dragões ascendentes, Shiryu usa o Cólera do Dragão mais uma vez em Máscara da Morte. E mesmo ele já conhecendo o ataque, o poder do golpe dessa vez era superior. O Cosmo de Shiryu superou o Cosmo de um Cavaleiro de Ouro. E assim, Shiryu envia a Máscara da Morte para o mundo dos mortos. Com o inimigo derrotado, a alma de Shiryu volta para o seu corpo na Casa de Câncer, ao mesmo tempo que Shun chega até lá, vindo da Casa de Gêmeos. Ele ajuda Shiryu a se levantar, e os dois percebem que ele voltou a enxergar. Nesse momento, o mestre ancião, usando seu Cosmo, fala com Shiryu e diz que ele conseguiu proteger Shun-Rei. Shiryu poderia ficar tranquilo. E que, ao elevar o Cosmo de forma tão intensa, Shiryu fez com que o seu corpo se curasse. E agora o Cavaleiro de Dragão tinha sua visão restaurada. Outra coisa que Shiryu percebe é que os rostos na Casa de Câncer desapareceram. Porque com a derrota de Máscara da Morte, as almas daquelas pessoas podem agora descansar em paz. Assim, Shiryu e Shun seguem juntos até a Casa de Leão. Enquanto isso acontecia, Seiya chegava na Casa de Leão e fica contente ao ver a Ioria, porque ele já tinha reconhecido Saori como a verdadeira Athena, além de que a Ioria é um dos cavaleiros de ouro mais bondosos. Então ele não precisaria lutar para passar por ali. Mas a Ioria estava diferente, com uma expressão maligna, dizendo que a sua missão é guardar a Casa de Leão. E de repente, ele usa o seu ataque na velocidade da luz para acertar Seiya, que fica muito ferido e confuso com aquela atitude. Seiya insiste que se eles não chegarem até a sala do Grande Mestre, Athena morreria. E ao ouvir isso, a Ioria sente uma forte dor de cabeça, algo parecido com o que o Cavaleiro de Cristal sentiu também antes da sua morte. Só que logo, a Ioria volta a agir de forma estranha. Seiya até tenta atacá-lo, mas recebe um forte golpe de Ioria mais uma vez.
Enquanto isso, nos arredores do santuário, Marin tentava se aproximar das 12 casas, mas é perseguida por soldados do santuário. Só que Marin é bastante habilidosa e derrota a todos sem muita dificuldade. O problema é que ela é emboscada por Jacques, um soldado gigante, extremamente cruel e sanguinário, que se divertia espancando as pessoas. E Marin tenta derrotá-lo, mas ele é muito forte e simplesmente a segura com uma mão só. Então ele diz que não adianta Marin tentar chegar nas 12 casas, porque Seiya já estava na casa de Leão e a Ioria iria matá-lo. Jacques então começa a esmagar Marin com seus braços, mas Marin, como único recurso, faz com que os dois caiam num precipício. Na casa de Leão, Seiya continua sendo atacado por Ioria, mas ao sentir o cosmo de Marin enquanto ela caía naquele precipício, Seiya consegue elevar o seu próprio cosmo. E agora ele passa a ver através do ataque de Ioria, que eram diversos feixes de luz, e assim ele evita todos os golpes e consegue atacar o Cavaleiro de Leão. Seiya se levanta percebendo que foi o cosmo de Marin que o ajudou. Mas a Ioria também se levanta, e agora ele estava com um olhar diferente, como se estivesse cheio de ódio, sedento por sangue. Seiya tenta fugir dos seus golpes, mas a Ioria, com a sua cápsula do poder, quebra a perna de Seiya. Fora do santuário, Cassius cuidava de China na cabana onde ela morava. Foi com ele que a Ioria a deixou quando voltou do Japão, depois de reconhecer Saori como Athena e antes de confrontar o Grande Mestre. Mas ele não contou a Cassius exatamente o que aconteceu com China. China delirava por causa dos ferimentos e Cassius culpa Seiya por toda essa situação. Inclusive, Cassius ouviu 2 soldados falando sobre Seiya estar na casa de Leão, e agora ele morreria, já que a Ioria teve a mente afetada pelo Grande Mestre. Cassius então comenta com China sobre onde Seiya estava, e com isso ela se levanta, mesmo fraca, tentando ir até o santuário, dizendo que apenas ela poderia matar Seiya. Mas Cassius sabe que isso tudo é só porque ela o ama. E ao ver o quanto China ama Seiya, Cassius sente mais ódio por ele ainda. China até estava tranquila por Seiya estar na casa de Leão, já que se tratava de Ioria. Mas Cassius comenta sobre o Satã Imperial, que o mestre usou contra o Cavaleiro de Ouro, e que para se livrar dessa hipnose, a pessoa só voltaria ao normal depois de matar alguém. Então, desesperada, China resolve ir até as 12 casas. Mas Cassius a impede, inclusive nocauteando China para que ela não saia dali. E sem outra escolha, Cassius sabe o que deve fazer. Ele deve ir até o encontro de Seiya. Enquanto isso acontecia, Shun e Shiryu continuam subindo as escadarias, caminho à casa de Leão, quando de repente Cassius surge no seu caminho. Existem caminhos, que poucos conhecem, no meio daqueles penhascos que levam para as 12 casas, e Cassius conhecia muito bem aquele local. E ele está ali para impedir o avanço dos 2 cavaleiros de bronze. Shun e Shiryu o subestimam e praticamente o ignoram, mas com esse descuido, eles são nocauteados por Cassius. Assim, Cassius consegue entrar na casa de Leão, onde vê a Ioria pisando na perna quebrada de Seiya, de forma cruel. Então Cassius o interrompe, dizendo que ele queria acabar com Seiya. Ele queria vingança por ele ter arrancado a sua orelha e roubado a armadura de Pegasus. De fato, parecia que Cassius estava ali por isso, para acabar com Seiya de uma vez. Mas Cassius estava ali por amor a China, para que ela não sofra mais. E então o que Cassius faz é atacar a Ioria. Claro que o Cavaleiro de Leão contém esse ataque com muita facilidade, mas Cassius segura a Ioria com a sua força bruta e diz para Seiya ir embora, avisando que o Cavaleiro de Leão só voltaria ao normal depois de matar um inimigo. Nesse momento, nem toda a força bruta de Cassius foi suficiente para segurar a Ioria. Então ele se solta e se volta para atacar Seiya. Mas Cassius entra na frente do ataque, o relâmpago de plasma que atravessa o seu corpo. Cassius
estava ali para isso, para salvar Seiya, para que China não sofra mais. E com isso, Cassius morre. Ele morre por amor à China. A morte de Cassius enfurece Seiya, e com isso ele eleva o seu cosmo até o máximo, e então dispara um meteoro de Pegasus tão poderoso que acerta Ioria em cheio, o derrubando. Nesse momento, Shun e Shiryu entram na Casa de Leão e veem toda aquela cena. Cassius morto, e a Ioria se levantando, não mais querendo atacar Seiya, mas se sentindo culpado pela morte de Cassius. Totalmente arrependido pelas suas ações, a Ioria cura a perna machucada de Seiya com o seu cosmo. Finalmente ele voltou a ser o cavaleiro bondoso que era. A culpa da morte de Cassius é do grande mestre, e agora os cavaleiros de bronze precisam seguir até lá. A Ioria não pode deixar sua casa, mas para ajudá-los, lhe dá alguns avisos sobre o próximo inimigo, o Cavaleiro de Virgem, Shaka. Ele é o homem mais próximo de Deus. Em hipótese alguma, os Cavaleiros de Bronze deveriam permitir que Shaka abra os seus olhos, ou todos morreriam. Enquanto isso acontecia, na chamada Ilha Canon, Ikki finalmente desperta do seu repouso, com o seu corpo e a sua armadura totalmente recuperados. Inclusive, quando Ikki passa por uma vila perto do vulcão, soldados do santuário agrediam os moradores, e Ikki os derrota facilmente. Mas entre eles tinha 2 cavaleiros de prata que já foram discípulos de Shaka de Virgem. Eram Shiva de Pavão e Agora de Lótus. Ikki até tenta usar o golpe fantasma de Fênix em Shiva, o fazendo ter a ilusão de ver o seu corpo coberto por serpentes e depois pegando fogo. Mas Shiva diz que aprenderam com Shaka a eliminar todo o medo das suas mentes. Aquele golpe não o afetava. Então Shiva ataca com o seu golpe dos 1000 braços e Agora ataca com a sua explosão de Lótus, enquanto Ikki simplesmente se sentia paralisado. Mas nenhum dos dois era responsável por aquilo. Era o cosmo de Shaka de Virgem que estava paralisando Ikki de Fênix. Mesmo assim, um outro cosmo quebra o bloqueio de Shaka. Era o cosmo de Athena. Com isso, usando seu Ave Fênix, Ikki derrota Shiva e Agora de uma vez por todas. Enquanto tudo isso acontecia, Seiya, Shiryu e Shun chegavam na Casa de Virgem e encontram Shaka simplesmente meditando. Shaka se mantém imóvel, meditando num tipo de altar, praticamente ignorando a presença dos 3, dando até a sensação daquela ser uma casa de paz e serenidade. Então Seiya grita com ele, pedindo que mostre o seu poder, e Shaka simplesmente o ataca sem sequer sair do lugar, lançando Seiya para longe. Shiryu ataca com o cólera do dragão, mas Shaka o contém com uma das mãos e quase esmaga o punho de Shiryu. Então Shun ataca com as suas correntes, mas Shaka as controla e faz com que elas estrangulem o próprio Cavaleiro de Andrômeda. E concentrando seu cosmo nas mãos, Shaka dá um golpe tão poderoso que derruba os 3 de uma só vez. Então Shaka questiona como 3 cavaleiros tão fracos chegaram até ali. Até a 6ª casa do Zodíaco. Isso o faz até acreditar que os outros Cavaleiros de Ouro simplesmente os deixaram vencer, ou seja, traíram o santuário. Nesse momento, Shun começa a recobrar a consciência, e sem demora, Shaka se prepara para dar um golpe final, quando de repente, uma pena de Fênix fere a mão de Shaka. Era Ikki, que chega a tempo de impedir que Shaka mate o seu irmão. Foi o cosmo de Shaka quem paralisou Ikki na batalha contra os seus discípulos, e se não fosse a interferência do outro cosmo que ele sentiu, Ikki já estaria morto. Por ter atingido a sua mão, Shaka diz que o Cavaleiro de Bronze vai se arrepender disso. Então uma enchente de sangue começa a cobrir o corpo de Ikki, que morreria afogado. E o Cavaleiro de Virgem diz que aquilo pararia se Ikki se ajoelhasse perante Shaka e o adorasse como um deus.
Mas Ikki se recusa, fazendo com que todo aquele sangue evapore, elevando seu cosmo, o que deixa Shaka impressionado. Mas aquilo não seria suficiente para derrotá-lo, porque Shaka é tão poderoso que na verdade ele é a reencarnação de Buda. Então Shaka concentra o seu cosmo, paralisando Ikki mais uma vez, e ele ataca com o seu chamado Rikudou Hine, o círculo das 6 existências que lança a alma do seu inimigo para um dos 6 mundos, dependendo das suas obras no mundo dos vivos. O inferno, onde aqueles que caíram ali sofrem eternamente. O mundo dos espíritos famintos, onde os seus corpos ficam esqueléticos e a fome nunca é saciada. O mundo das feras, um lugar onde só vale a lei do mais forte. O mundo das guerras, onde as batalhas nunca terminam. O mundo dos humanos, onde não há bem ou mal e tudo é uma grande instabilidade de sentimentos. E o paraíso, onde é possível viver feliz, mas qualquer pensamento instável ou desejo mundano pode jogá-lo num dos outros mundos. Shaka acredita que Ikki tenha caído no inferno ou no mundo das guerras. Mas acontece que Ikki simplesmente se levanta e imediatamente usa o seu golpe fantasma de Fênix, deixando Shaka impressionado com a quase imortalidade de Ikki, que ri e responde que foi expulso do mundo das guerras a chutes, e agora é a vez de Shaka escolher para qual dos mundos ele deve ir. Mas, segundo ele, os 6 mundos são pros tolos, não para alguém como Shaka, como o homem mais próximo de Deus. Aquele golpe psíquico não o afeta, mas impressionou o Cavaleiro de Virgem, que vai dar a chance de Ikki ir embora vivo. Mas Ikki não abandonaria os seus companheiros de bronze, então ele vai ficar e vai enfrentá-lo até o fim. Ikki era muito poderoso, mas ele ainda não entende o quão poderoso Shaka é. E agora o Cavaleiro de Ouro eleva o seu cosmo e envia Ikki até a margem da penitência, um local onde crianças que morrem prematuramente constroem torres de pedras para os seus pais, enquanto demônios as destroem. E ali, Ikki se vê como criança, carregando Shun ainda bebê nos braços, enquanto pedras machucam os seus pés descalços. E o bebê fica cada vez mais pesado. Shaka então sugere que Ikki solte Shun para seguir em frente, mas ele se recusa e continua carregando seu irmão, independente do seu sofrimento. Aquilo não era uma simples ilusão. Na verdade, Shaka tinha devolvido o golpe fantasma de Fênix contra o próprio Ikki, o que o deixa impressionado com o poder do Cavaleiro de Virgem, que agora usa o seu poder para pulverizar a armadura de Fênix. Shaka paralisa e contorce o corpo de Ikki, o enviando mais uma vez para o círculo das 6 existências. Mas Ikki consegue retomar o controle do seu corpo a tempo e corre, fugindo, imaginando ir para uma distância suficiente onde o ataque de Shaka não o alcance. Mas independente do quanto ele corra, Ikki estava na mão de Buda, ou seja, nas mãos de Shaka. Acontece que Shaka também é capaz de causar ilusões na mente dos seus adversários, como o golpe fantasma de Fênix faz. Sem escolha então, Ikki entende que só lhe resta atacar. Mas Shaka desdenha do seu poder, ainda mais sem a sua armadura. E com um gesto, ele simplesmente pulveriza o seu corpo. Mas Ikki é o Cavaleiro de Fênix e imediatamente ressurge das próprias cinzas para continuar o combate. Agora com a sua armadura restaurada também. Então Ikki golpeia com a sua ave fênix, mas o seu ataque não surte efeito em Shaka. Shaka até reconhece que Ikki tem uma habilidade incrível, por isso não seria suficiente apenas matá-lo. Assim, Shaka utiliza a sua técnica suprema, o Tembu Horin, o Tesouro do Céu. Uma técnica ofensiva e defensiva ao mesmo tempo, que acaba com os 5 sentidos. Esse tempo todo, Shaka lutava com os olhos fechados. Ele fazia isso porque era uma forma de concentrar o seu cosmo, se privando da visão. Então nesse momento, Shaka abre os seus olhos
Com isso, o seu cosmo se espalha. E com esse poder, ele remove e destrói a armadura de Ikki, paralisando o seu corpo, deixando o seu corpo completamente distorcido. Isso porque, com o tesouro do céu, Shaka removeu um dos seus sentidos, o tato. E com mais um simples movimento de mãos, Shaka remove agora o olfato de Ikki, o deixando até com dificuldades de respirar. Indefeso, Ikki pergunta por que Shaka, um cavaleiro tão poderoso assim, ajuda alguém tão maligno quanto o Grande Mestre. Ou ele era apenas outro cavaleiro do mal, que não seria digno da armadura de ouro. Com isso, Shaka remove o sentido do paladar, para que Ikki parasse de falar também. Mas os olhos de Ikki ainda demonstravam um espírito de luta, e então Shaka remove a sua visão, o deixando cego. E antes de remover a audição de Ikki, Shaka responde a sua pergunta. Ele é um cavaleiro de ouro que luta pela justiça. E assim, ele remove a audição de Ikki, acabando com os seus 5 sentidos. Ikki agora era praticamente um cadáver que anda na casa de Virgem. Mas nesse momento, Shaka sente aquele mesmo cosmo que o interrompeu uma vez. Acontece que Saori, usando seu cosmo, começa a chamar por Ikki, o lembrando que ele é o Cavaleiro de Fênix, a ave imortal, o cavaleiro que luta pelos seus amigos e pelo seu irmão. Nesse momento, Shaka pretende dar o golpe final, enviando Ikki para o círculo das 6 existências. Mas Shun desperta e impede Shaka com as suas correntes. Isso dá tempo para que o cosmo de Ikki comece a aumentar. E através do seu cosmo, Ikki pede para o seu irmão se afastar. Assim, Shun recolhe as suas correntes, deixando Shaka intrigado com tudo aquilo. E para acabar logo com o combate, Shaka ataca Ikki. Mas uma barreira o protegia. Era Ikki usando a sua mente, o seu 6º sentido, para manter o seu cosmo queimando. Nesse momento, Seiya e Shiryu também despertam e ficam impressionados com a capacidade de Ikki. Mas Shaka usa o tesouro do céu mais uma vez para acabar com o seu 6º sentido agora, acabando com a mente de Ikki, o deixando imóvel, caído no chão. Seiya, Shiryu e Shun estavam dispostos a lutar contra Shaka, mas o impensável acontece. Ikki começa a emanar um poderoso cosmo, pedindo para que todos parem, porque é ele quem vai derrotar o Cavaleiro de Virgem. Acontece que mesmo sem os outros 6, Ikki despertou o 7º sentido. Assim, Ikki consegue agarrar Shaka e diz entender como o Cavaleiro de Ouro tem um cosmo tão poderoso. Era porque ele se priva de um sentido, a visão, se concentrando no 7º. E agora, Ikki está totalmente concentrado no seu 7º sentido. Ikki pensava em vencer a luta, ao custo da sua própria vida. E Shaka questiona isso, mas Ikki responde que não tinha outra forma de vencer a batalha, se não fosse com os 2 mortos. Assim, elevando seu cosmo até explodir, os 2 são consumidos por uma energia imparável. E assim, tanto Ikki quanto Shaka simplesmente desaparecem da casa de Virgem, sobrando apenas a armadura de ouro montada na sua posição de repouso. Ou seja, Ikki venceu Shaka, ao custo da sua vida. Seiya e Shiryu acham melhor continuar e deixar Shun ali, já que ele acabou de perder o irmão. Mas Shun reconhece o sacrifício de Ikki, e isso não seria em vão. Isso vai dar forças para que Shun lute até o final. Enquanto tudo isso acontecia, a Ioria leva o corpo de Cassius até China e reconhece que ele foi o culpado por causa do domínio do Satã Imperial. China lamenta a morte do seu discípulo e é tomada pelo ódio a todos, ao santuário, ao mestre e até a ela mesma. Ela quer ir até as 12 casas vingar a morte de Cassius, mesmo que para isso tenha que lutar contra o próprio Ioria. Mas claro que a Ioria a impede, a nocauteando para que ela ficasse ali descansando, enquanto ele enterra o corpo de Cassius. Nas 12 casas, Seiya, Shiryu e Shun chegam agora na casa de Libra.
O Cavaleiro de Ouro de Libra era o mestre ancião, ou seja, um grande aliado. Não teriam combate. Mas assim que entram, eles encontram outro problema. O corpo de Yoga congelado no esquife de gelo, criado por Camus de Aquário. Mas eles percebem que o coração de Yoga ainda estava batendo. Seiya tenta quebrar o gelo com os meteoros, mas não consegue nem sequer arranhá-lo. Então Shiryu lembra que o mestre ancião já comentou uma vez que nem os golpes dos Cavaleiros de Ouro conseguiam quebrar os blocos de gelo de Camus. Mas o mestre ancião disse que iria se preparar para ajudá-los também nas 12 casas. E nesse momento, essa ajuda chega na forma da armadura de ouro de Libra. Diferente das outras armaduras, a de Libra era composta por 12 armas. Eram 6 pares, 2 espadas, 2 tonfas, 2 tridentes, 2 nunchakus, 2 barras triplas e 2 escudos. Armas tão poderosas que são capazes até de destruir estrelas. A verdade é que Athena abomina o uso de armas. Os seus cavaleiros devem usar os próprios punhos para lutar. Mas se forem usadas para lutar pela justiça, Athena permite essas armas, que são 12, porque cada uma pode ser usada por um cavaleiro de ouro. E ela deu ao cavaleiro de Libra a missão de tomar a decisão de quando usá-las. Shiryu então entende que o mestre ancião está permitindo que eles usem a sua armadura. Assim, com as armas de Libra, Shiryu escolhe usar a espada para quebrar o esquife de gelo, vaporizando todo o gelo e finalmente libertando Yoga. Mas Yoga estava congelado, com hipotermia. Assim, Shun diz que Seiya e Shiryu prossigam, enquanto ele ficaria ali para ajudar Yoga. E para isso, Shun usa o calor do seu próprio cosmo elevado ao máximo para aquecer o Cavaleiro de Cisne. Assim, Seiya e Shiryu seguem e chegam na próxima casa, a Casa de Escorpião. Mas ao entrar, eles sentem o cosmo de Shun explodindo e entendem qual era a sua intenção. Assim como a princesa Andrômeda, que dá nome à sua constelação, se sacrificou para acalmar Poseidon no passado, Shun estava sacrificando a sua vida para salvar Yoga. Mas ao tentar voltar para ajudar Shun, o Cavaleiro de Escorpião, Miro, surge e pergunta se eles já estavam fugindo do combate. E usando o seu cosmo, Miro paralisa os dois. Miro era tão poderoso que enquanto a Ioria foi enviado pelo Grande Mestre para acabar com Seiya, Miro foi enviado para acabar com a Ilha de Andrômeda. E ele cumpriu a missão. Shiryu consegue se soltar elevando o cosmo e ataca Miro com o seu Cólera do Dragão. Só que além de evitar o seu ataque, Miro ainda desdenha da sua força. Shiryu ataca mais uma vez, e agora Miro não apenas contém o ataque com as próprias mãos, mas também o devolve, derrubando Shiryu. Seiya, agora livre da paralisia também, ataca. E mesmo com ele praticamente despertando seu sétimo sentido nas lutas contra a Ioria e Aldebaran, Miro se defende facilmente, assim como fez com o ataque de Shiryu. Mas alguns meteoros de Pegasus se transformam num cometa e acertam o rosto de Miro, derrubando seu elmo. Miro reconhece que Seiya está começando a despertar o sétimo sentido, mas existe ainda uma diferença entre estar despertando e dominar completamente o sétimo sentido. Assim como existe diferença entre um golpe na velocidade da luz e outro próximo à velocidade da luz. Assim, quando Seiya tenta atacar novamente, Miro facilmente o detém, lançando Seiya contra um dos pilares da Casa de Escorpião. Mesmo atacando juntos, Seiya e Shiryu são contidos. E dessa vez, Miro não apenas se defende, como também ataca com a chamada Agulha Escarlate. Um ataque parecido a uma picada de escorpião. Assim, os dois caem no chão com uma ferida no peito e sentindo muita dor, como se o veneno do escorpião estivesse entrando nos seus corpos. Mas essa foi apenas a primeira picada. E Miro tinha mais delas. Só que, ao tentar repetir o ataque, um cosmo de ar frio o atinge. Era Yoga, que graças ao sacrifício de Shun,
estava de volta à vida. Ele entra na casa de Escorpião carregando Shun nos braços, pedindo para que Seiya e Shiryu sigam até a sala do Grande Mestre para salvar Saori, enquanto ele seria o oponente de Miro de Escorpião. Miro tenta paralisar Yoga como fez com Seiya e Shiryu, mas Yoga usa o ar frio para conter o ataque de Miro e logo em seguida prende Miro num círculo de gelo. Assim, ele entrega Shun aos seus amigos e pede para que vão para a próxima casa. Enquanto isso acontecia, lá embaixo, Tatsumi chega onde está Saori, aos cuidados de Kiki e Mo. Soldados do santuário o perseguiam, mas com ele chegam também Jabu de unicórnio, Ban de leão menor, Ichi de hidra, Geki de urso e Nachi de lobo, os outros cavaleiros de bronze, e eles vão ficar ali cuidando de Saori. O problema é que o relógio do Zodíaco já tinha 7 chamas apagadas. O tempo estava acabando. Na casa de Escorpião, Miro se liberta do círculo de gelo, dizendo que era ingenuidade achar que aquele ar frio poderia detê-lo. Mas a intenção de Yoga era apenas pará-lo tempo suficiente para que Seiya e Shiryu pudessem sair dali. Assim, uma luta entre Cisne e Escorpião começa. Miro tenta usar novamente a restrição, mas Yoga, outra vez, se protege com o ar frio. E Miro reconhece que ele é realmente um discípulo de Camus e do Cavaleiro de Cristal. Então, sem muita enrolação, Miro começa a atacar com a sua agulha escarlate. Yoga usa o pó de diamante na tentativa de se proteger. E a princípio ele acredita que conseguiu, mas o ar de Yoga não era suficientemente frio para congelar um cavaleiro de ouro. E então Yoga sente uma imensa dor no seu peito, causada pela agulha escarlate. Miro ataca com a agulha mais uma vez. Acontece que esse ataque age diretamente no sistema nervoso central do oponente, causando uma dor que o deixa incapacitado. Mas a morte é lenta, porque para isso o oponente deve receber 15 golpes da agulha escarlate em pontos vitais, que representam as 15 estrelas da constelação de Escorpião. Assim, Miro dá a chance de Yoga se render ou ele iria morrer. E como alerta, ele o ataca mais 3 vezes. Nenhum oponente de Miro jamais tinha recebido as 15 agulhas. Todos se rendem ou morrem antes disso. Mas Yoga lutaria até a morte. Só que Miro o atinge mais 9 vezes. Ao todo, foram 14 agulhas escarlates. Ninguém nunca resistiu tanto. Mas a 15ª é o golpe final, porque ela atinge diretamente o que representa a estrela Antares na constelação de Escorpião, que era o seu coração. E ao ver que Yoga não se renderia, mesmo tendo sido tão afetado, ele se prepara para o último golpe. Só que nesse momento, Miro percebe que as suas pernas estão congeladas por causa daquele pó de diamante. Assim, com Miro paralisado, Yoga usa o Trovão Aurora. O problema é que Yoga estava debilitado por causa do veneno das 14 agulhas escarlates, e o seu golpe não causa muito efeito em Miro. Nesse momento, Yoga percebe que as suas feridas começaram a sangrar muito. Isso acontece porque as feridas da agulha dilatam, causando hemorragia, fazendo com que Yoga comece a perder os seus sentidos. Mas mesmo assim, Yoga continua lutando. Só que Miro o derruba e pede para que ele entenda os sentimentos de Camus. Miro então conta por que Camus foi até a casa de Libra. Camus queria saber o quanto Yoga estava determinado a lutar. Esse foi o motivo dele afundar o navio onde o corpo da sua mãe estava. Tudo foi para que Yoga despertasse o 7º sentido. Mas ao perceber que Yoga seria incapaz, Camus resolveu ele mesmo acabar com isso, para poupar Yoga de ser derrotado por outro cavaleiro de ouro de uma forma cruel. Então, em respeito a Camus, Miro diz que vai poupar a vida de Yoga, mas ele deveria ir embora do santuário imediatamente. Só que Yoga tem uma missão: continuar até a sala do Grande Mestre, para salvar Athena.
Ele deve isso a Saori, e principalmente aos seus amigos. Ele deve a sua vida a Seiya, Shiryu e Shun, e vai continuar lutando por eles. Então Hyoga começa a atacar Miro, que evita todos os seus socos e o derruba facilmente com um chute. Mesmo entendendo os motivos de Camus, a vida de Hyoga não pertencia mais a ele, mas sim aos seus amigos. Então, elevando o seu cosmo ao máximo, Hyoga usa o Trovão Aurora contra Miro, que mesmo não querendo acabar com o discípulo de Camus, contra-ataca com a última Agulha Escarlate, ferindo Hyoga no ponto de Antares, que cai no chão, quase sem vida. Só que Miro percebe que os 15 pontos da constelação de Escorpião no seu corpo estavam congelados. Hyoga conseguiu atingi-lo nos 15 pontos vitais antes de cair, enquanto o Escorpião lhe deu só um golpe. Ou seja, Miro só não morreu por causa da armadura de ouro. Ou seja, Hyoga morreria ali, mas ele venceu a batalha. Para surpresa de Miro, mesmo com as 15 feridas no seu corpo, Hyoga ainda resiste e tenta continuar sua missão, mesmo que se arrastando. E ao ver tanta determinação, Miro começa a ter dúvidas sobre Saori ser realmente a deusa Athena, a qual todos os cavaleiros juraram proteger com as suas vidas. Assim, Miro faz algo surpreendente. Ele atinge um ponto vital no corpo de Hyoga, para que a hemorragia pare e ele possa continuar vivo. Isso porque, graças a Hyoga, Miro reconheceu o valor e a coragem dos Cavaleiros de Bronze. Enquanto isso, Shiryu e Seiya, carregando Shun nas costas, se aproximavam da próxima casa, a casa de Sagitário, e eles entendem que ela estava vazia, porque o seu guardião, Aioros, foi morto 13 anos atrás. Tatsumi e os Cavaleiros de Bronze chegaram ao encontro de Saori, mas não apenas para ficar ao seu lado, porque o que Tatsumi fez foi levar para ela o seu báculo. E ao colocá-lo na sua mão, ele começa a brilhar, emitindo um raio de luz. Isso era um chamado, na verdade, como um farol, que chama pela armadura de ouro de Sagitário. Tatsumi se ajoelha perante a armadura e pede que Aioros ajude a proteger Athena. Assim, o báculo de Saori começa a interagir com a armadura de Sagitário, que começa a ressoar. Isso faz com que todas as outras 11 armaduras de ouro ressoassem também. Esse fenômeno só acontece quando as 12 armaduras de ouro estão no santuário juntas. Algo que não acontece há séculos. A ressonância é tão forte que todos a escutam, até mesmo China em frente ao túmulo de Cassius e Marin, que despertou depois da queda que sofreu durante a batalha contra Jaqui. Mesmo o grande mestre a ouve e se questiona se Aioros continua vivo, já que ele nunca viu seu corpo sem vida. Então, tomado por uma loucura, o mestre começa a ter alucinações, com os 12 Cavaleiros de Ouro se voltando contra ele, e com Saori chegando ao lado de Aioros, o derrotando de uma vez por todas. Aparentemente, o grande mestre estava enlouquecendo. Enquanto isso, a armadura de Sagitário deixa a entrada do santuário e parte como uma estrela cadente para sua casa. Pouco tempo antes de Seiya e Shiryu entrarem ali. Ao ver a armadura, os 2 Cavaleiros de Bronze ficam surpresos, ainda mais porque a armadura que sempre salvou a vida de Seiya dispara a flecha dourada na sua direção. Seiya acaba derrubando Shun e ele desperta com a queda. Acontece que, na verdade, a flecha passa de raspão por Seiya e atinge a parede da casa de Sagitário. Naquele lugar, a flecha começa a brilhar e abre um buraco na parede. Então os 3 decidem entrar ali, achando que pode ser a saída da casa de Sagitário. Mas antes de ir, Shun pergunta sobre Hyoga. E nesse momento, eles escutam a sua voz. Hyoga alcançou seus amigos. E depois de agradecer Shun por salvar sua vida, os 4 juntos agora seguem por aquela abertura. Eles entram pelo túnel, que começa a ficar estreito, até que em certo momento o teto desaba.
Shiryu se propõe a segurá-lo sozinho enquanto os três continuam. Com dificuldades, os três deixam o túnel e ao tentar destruir o teto com seu cólera do dragão, Shiryu acaba sendo soterrado. Seguindo mais um pouco, num tipo de caverna, os três são atingidos por várias pedras. Então Shun usa as correntes de Andrômeda para se protegerem, mas ele acaba acertando uma parede do teto que começa uma inundação. Yoga pede então para os dois seguirem, e com o seu pó de diamante, ele congela a água criando uma espécie de pilar de gelo. Mas esse pilar não resiste por muito tempo, quebrando e aumentando a inundação, afogando Yoga. De qualquer forma, Seiya e Shun continuam pelas cavernas até encontrar um precipício, onde Shun usa as correntes para atravessar o penhasco, mas a corrente começa a ceder. Então Shun joga Seiya para o outro lado e ele cai no fundo do precipício. Seiya se agarra do outro lado, mas ao tentar escalar, ele escorrega e cai também, onde começa a perder os seus sentidos. Os 4 cavaleiros foram pegos por armadilhas naquela casa. Só que mesmo assim, eles não pretendem parar. Nesse momento, os 4 começam a sentir um poderoso cosmo, que os enche de força e paz. Assim, os 4 se levantam e persistem por Athena. Então nesse momento, os 4, de repente, estavam de volta na casa de Sagitário. Na verdade, tudo aquilo foi um teste para ver a coragem dos 4. E o que eles sentiram foi o cosmo, o espírito de Aioros, os protegendo. Assim, a armadura de ouro dispara novamente a flecha contra a parede, mas ao invés de revelar outro túnel, ela revela o testamento de Aioros, que dizia: aos jovens que aqui chegarem, confiarei Athena aos seus cuidados. Assim, com lágrimas nos olhos, mas com seus espíritos renovados, os 4 cavaleiros de bronze entendem a importância de Aioros e como ele deu a vida pela deusa. Então eles renovam o seu juramento de proteger Athena. E assim, eles deixam a casa de Sagitário. Os cavaleiros estão quase chegando na casa de Capricórnio agora. E o grande mestre está preocupado, porque nunca achou que os cavaleiros de bronze chegariam tão longe. Assim, ele exige que Shura de Capricórnio mate os 4. Seiya, Shiryu, Yoga e Shun entram na 10ª casa, Capricórnio. E ali eles encontram uma estátua da deusa Athena, entregando uma espada a um guerreiro. A lenda diz que ela presenteou ao seu cavaleiro mais fiel com a própria espada Excalibur. E aquela estátua representava esse momento. Significava que o cavaleiro de Capricórnio seria a representação desse guerreiro. Os 4 passam pela casa, que parecia vazia. Mas ao saírem, Shiryu pressente um ataque e empurra os seus amigos para frente, antes que uma fenda se abra entre eles, como se fosse uma espada cortando o próprio chão. Os 3 são jogados para frente e Shiryu fica sozinho para trás. Então nesse momento, Shura aparece, dizendo que o dragão deveria ter pulado também. Mas Shiryu responde que se fizesse isso, ele mataria os 4 num segundo ataque. E agora, os 3 poderiam seguir em frente, enquanto Shiryu ficaria para trás. Shura só atacou fora da casa porque não queria sujar a frente da estátua de Athena com o sangue dos cavaleiros, os chamando de imundos, o que deixa Shiryu muito irritado e promete que vai derrotá-lo. Assim, enquanto Seiya, Shun e Yoga seguem em frente, Shiryu se prepara para um combate de vida e morte contra Shura, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Com um simples movimento, Shura faz um corte na perna de Shiryu e acaba abrindo outra fenda embaixo dele. A verdade é que os braços e as pernas de Shura são tão afiadas como aço. A sua mão é capaz de cortar tudo. Ela é a Excalibur. Shura se considera o cavaleiro mais fiel a Athena, aquele que puniu o traidor Aioros. Foi Shura quem o matou por ordem do grande mestre. A verdade é que, há 13 anos atrás, enquanto fugia com Saori nos braços, Aioros foi perseguido por soldados do santuário, mas ele era um cavaleiro de ouro, então conseguiu se livrar de todos esses soldados com um só golpe.
até que Shura o confrontou, o chamando de tolo por ter se rebelado contra o santuário, e apenas a sua morte poderia fazer com que ele pagasse pelos seus crimes. Shura era bem arrogante pelo seu título de mais fiel a Athena, e ele ataca Aioros, que, sem armadura e com uma bebê nos braços, só se esquiva para proteger Athena. Então Aioros deixa a bebê num local seguro e veste a armadura de Sagitário. Assim, usando seu ataque Trovão Atômico, uma técnica de milhões de golpes na velocidade da luz, muito similar à cápsula do poder do seu irmão Aioria, Aioros destrói a montanha embaixo de Shura, o derrubando. Isso porque Aioros não queria lutar contra Shura. Ele queria apenas salvar Athena. Mas Shura não sabia quem era aquele bebê, e a usa como escudo. Então, sem reação, Aioros é atingido por um golpe mortal, que o derruba num precipício. Shura pensa em acabar também com a vida da bebê, já que ela não conseguiria sobreviver sozinha, seria até misericórdia. Mas ele sente algo que o impede, e simplesmente a deixa para trás e vai embora. O que Shura não sabia é que Aioros não tinha morrido naquela queda. Ele escalou o precipício para salvar a criança. Então Shiryu diz a Shura que aquela bebê que ele tentou matar era a própria Athena. Mas Shura é muito arrogante. Para ele, Athena vive numa câmara selada atrás da sala do mestre. E o que Shiryu diz é bobagem. Então ele o mataria, como matou Aioros. Assim, ele ataca mais uma vez com a Excalibur. Dessa vez, Shiryu consegue desviar do ataque e contra-ataca com o Cólera do Dragão, agora mais poderoso, porque Shiryu estava despertando o sétimo sentido. Mas Shura possui outras habilidades e com seu golpe Pedra Saltitante, ele é capaz de devolver todo o impulso do golpe de Shiryu contra ele mesmo, o arremessando para longe. Com Shiryu caído no chão, Shura tenta cortar sua cabeça com a espada Excalibur. Mas Shiryu usa o escudo do dragão. Só que a Excalibur é mais forte que o escudo mais poderoso, e ele simplesmente se quebra. E com mais um movimento, Shura corta toda a armadura de dragão. Dessa forma, Shiryu fica praticamente indefeso. Só que Shiryu é bem treinado para combates corpo a corpo também, e usando uma técnica de defesa com as mãos nuas enquanto eleva mais ainda o seu próprio cosmo, Shiryu segura a espada Excalibur, a mão de Shura. Assim, contra-atacando com um forte chute, Shiryu consegue derrubar o Cavaleiro de Capricórnio, que fica impressionado pelo poder do seu cosmo. Nesse momento, a imagem do dragão aparece nas costas de Shiryu, que promete que mesmo com o seu corpo todo cortado, ele não morreria sozinho, porque ele iria vingar a morte de Aioros. Acontece que Shiryu despertou o sétimo sentido, e agora Shura tem até dificuldades de evitar o seu Cólera do Dragão. O problema é que ao mesmo tempo, Shura percebe o ponto fraco do ataque, o coração exposto de Shiryu, e promete que vai atravessar o coração do dragão com a sua Excalibur no próximo golpe. Mesmo assim, Shiryu ataca e Shura cumpre a sua promessa. Mas, para sua surpresa, Shiryu quebra o braço de Shura. Ele sabia do seu ponto fraco desde a luta contra Seiya e o usou como isca para quebrar a espada de Shura. Shiryu fez aquilo de propósito. Mesmo ferido, Shiryu ainda quer lutar, e Shura questiona por que ele luta por aquela falsa Athena. Acontece que Shiryu estava disposto a dar a sua vida por Athena. O mestre ancião, uma vez, o proibiu de usar a técnica secreta, o último dragão. Um golpe extremo, mas que é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que destruiria o inimigo, acabaria também com a vida de Shiryu. Esse golpe só é possível quando seu cosmo chega ao extremo, ao sétimo sentido. Então Shiryu pede perdão ao seu mestre, mas ele vai ter que usar a técnica proibida em nome de Athena. Assim, Shiryu se prepara para mais um Cólera do Dragão, atraindo Shura para atacar mais uma vez o seu coração, agora com a sua mão direita.
Acontece que Shiryu usou seu próprio corpo para prender a mão de Shura mais uma vez, e com um último esforço, ele arranca o braço direito do Cavaleiro de Capricórnio. Então, numa fração de segundos, Shiryu agarra Shura pelas costas e, com o seu cosmo a ponto de explodir, Shiryu e Shura começam a ser levados para o alto, como se fosse um dragão ascendente. O último dragão sobe até os céus como uma estrela cadente e chegariam até o espaço, onde os dois morreriam. Com isso, todos os seus amigos, seu mestre e Shunrei sentem o cosmo de Shiryu explodindo. Shiryu se sacrificou. O seu cosmo se apagou depois disso. O dragão morreu por Athena e todos lamentam o sacrifício de Shiryu. Enquanto subiam numa enorme velocidade e com o atrito do ar queimando seus corpos, Shura perguntou qual é o sentido em vencer uma batalha daquela forma. E Shiryu explica que é por Athena, a verdadeira Athena que Shura tentou matar há 13 anos atrás. Nesse momento, o cosmo de Saori envolve os dois para tentar protegê-los, e Shura reconhece aquele cosmo. Era o mesmo que ele sentiu quando tentou matar aquela bebê. E nesse momento, Shura reconhece que não era mais o cavaleiro mais fiel a Athena. Ele tentou matá-la, então ele pede perdão a Shiryu e a Iorus. Ele reconheceu que Saori era de fato Athena. Ele gostaria de fazer algo para se redimir nesse momento, mas era tarde demais. Os dois simplesmente se tornariam poeira cósmica. Seiya, Yoga e Shun sentiram o cosmo de Shiryu se apagando. Mas eles não têm muito tempo para lamentar, porque estavam diante da casa de Aquário, onde Camus já os esperava. Yoga pede para que os dois continuem sem ele, porque ele tem contas a acertar com o seu mestre, pedindo para que os dois não os interrompam. E Camus permite que os dois passem. Dentro da casa, Yoga diz que quer mostrar sua gratidão ao seu mestre como um verdadeiro cavaleiro, o derrotando usando as próprias técnicas que aprendeu dele. Assim, Yoga ataca com o pó de diamante, mas assim como na casa de Libra, o ataque não era frio o suficiente e Camus o contém facilmente. Então Camus usa o seu ar frio, que Yoga pula para evitar, mas não é rápido o suficiente e acaba com a perna congelada. Então Camus se aproxima e pergunta se Yoga lembra o que é o zero absoluto. Yoga lembra do seu treinamento, quando aprendeu que os cavaleiros que manipulam gelo usam o seu poder para diminuir o movimento dos átomos. Mas os átomos nunca param totalmente. Eles só param mesmo no zero absoluto. E essa temperatura é de menos 273 graus Celsius. Camus continua atacando Yoga com o seu ar frio, dizendo que entre os dois, o que mais se aproximar do zero absoluto seria o vencedor. Mas Yoga nunca conseguiria atingir aquela temperatura, porque isso também depende do cosmo do cavaleiro. Camus então usa a execução Aurora contra Yoga. Mas dessa vez Yoga resiste e promete que mesmo que não consiga atingir o zero absoluto, ele iria conseguir produzir um ar tão frio quanto o do seu mestre. Só que mesmo usando o trovão Aurora, Yoga não consegue derrotar Camus. Certo que Yoga nunca chegaria no zero absoluto, Camus decide mais uma vez prender o seu discípulo numa esquife de gelo para que ele não sofra mais. Mas, para surpresa de Camus, Yoga consegue se livrar da esquife dessa vez, fazendo Camus entender que o cosmo de Yoga estava muito maior. Ele estava sim se aproximando do zero absoluto, porque essa era a única forma de destruir o seu esquife de gelo. Para provar isso, Camus ataca mais uma vez, enquanto Yoga rebate o ataque. Os dois lançam um forte golpe de ar frio um contra o outro, que colide e fica parado entre os dois. Yoga de fato estava conseguindo fazer um ar tão frio quanto o de Camus. Só que com tantos golpes, Yoga estava começando a perder os seus sentidos.
O problema é que, mesmo tendo um ar tão frio quanto o do seu mestre, Yoga não seria capaz de derrotar Camus por causa da sua armadura. Acontece que o bronze congela a menos 150 graus. A prata congela a menos 200 graus, mas o ouro, ou seja, as armaduras de ouro, só congelam com menos 273 graus, ou seja, no zero absoluto. Yoga estava perdendo a consciência, mas ele luta pelos seus amigos, pela vida que Shiryu sacrificou. Ele luta pela justiça, por Athena. E isso desperta o seu cosmo. Assim, a massa de ar frio que descarregava contra Camus começa a superá-lo. O frio inclusive quebra a armadura de cisne, mas Yoga é capaz de disparar aquela energia contra Camus. E ao atingi-lo, o ombro da armadura de ouro de Aquário é congelada. Ou seja, Yoga, por um momento, conseguiu atingir o zero absoluto, um feito que nem mesmo Camus foi capaz de atingir. Mesmo assim, Yoga não conhece nenhuma técnica capaz de usar o ar frio com tanta intensidade. Mas Camus conhece, e vai usá-la agora. Assim, ele assume novamente a posição da execução Aurora. Só que para sua surpresa, Yoga também fica na mesma posição. Mesmo tendo visto aquele golpe apenas 2 vezes, Yoga aprendeu o ataque supremo do seu mestre. Assim, os dois atacam ao mesmo tempo, com a execução Aurora, que ao colidir causa uma enorme explosão de ar frio, congelando os dois e toda a casa de Aquário. Nesse momento, Camus reconhece que Yoga o superou. Ele despertou o 7º sentido e realmente atingiu o zero absoluto. E isso aconteceu pelo motivo que Yoga luta, pela justiça. Mas era tarde demais para ajudá-lo, porque Camus não atingiu a mesma intensidade do cisne. O aprendiz superou o mestre, e o seu golpe no zero absoluto congelou a armadura de ouro, e congelou todo o seu corpo. Com isso, Camus morre, satisfeito por ver Yoga chegar nesse nível. Yoga, atingido por Camus sem uma armadura, também cai com o seu cosmo, assim como foi com Shiryu, desaparecendo. O cisne também sacrificou a sua vida por Athena. Na entrada do santuário, Tatsumi estava impaciente, porque falta apenas 1 hora para o relógio se apagar completamente, para Saori perder a vida. No salão do grande mestre, ele fica irritado com a derrota de Camus e dos cavaleiros de bronze estarem perto da casa de peixes. Assim, ele ouve uma voz que pergunta se está com medo, mas o mestre diz que não tem motivos para ter medo. A voz continua falando. Ikki, Shiryu e Yoga estavam mortos. Seiya e Shun estavam feridos. O problema é que mesmo assim eles mataram 4 cavaleiros de ouro, Máscara da Morte, Shaka, Shura e Camus. A casa de gêmeos estava vazia. Mu, Doko e Ayoria se rebelaram, e Aldebaran e Miro desobedecem às suas ordens. Até mesmo a armadura de Sagitário está apontando a flecha contra o mestre nesse momento. O mestre sabe que falta apenas 1 hora para que Athena morra, e 2 cavaleiros de bronze não poderiam fazer nada em tão pouco tempo. Mas a voz relembra que eles despertaram o 7º sentido durante essas batalhas, atingindo feitos extraordinários. Mas o mestre se revolta com essa voz, dizendo que os cavaleiros de bronze são apenas lixo, e ele era o topo dos 88 cavaleiros de Athena. Ele dominava o santuário e tinha o poder do nível de um deus. De qualquer forma, os 2 cavaleiros de bronze não conseguiriam passar pela casa de peixes. Seiya e Shun estão quase na casa de peixes, mas antes de chegar, Shun pede para que Seiya o deixe lutando e continue até o salão do grande mestre. Seiya pergunta se Shun quer se sacrificar de novo, mas ele fez uma promessa ao seu irmão que jamais desistiria de uma luta. Shun aprendeu com o seu mestre que o cosmo é infinito, e isso definia o poder do cavaleiro. Então, mesmo com o seu corpo fraco e cansado, Shun poderia vencer qualquer inimigo se elevasse o seu cosmo.
Assim, ao continuar a subida até a última das 12 casas, Seiya percebe como realmente o cosmo de Shun mudou durante esses combates. Como ele sempre se segurava, mas aparentemente agora ele está pronto para usar todo o seu poder. Quando os dois chegam na casa de peixes, imediatamente são atacados por duas rosas vermelhas, lançadas pelo guardião da casa, o Cavaleiro de Ouro de Peixes, Afrodite. Afrodite é o guerreiro mais formoso, um guerreiro orgulhoso, que pela aparência pode parecer que não é tão poderoso assim, mas ele é o cavaleiro mais temível. Então, como combinado, os dois correm na direção dele e Seiya pula por cima de Afrodite, evitando mais rosas vermelhas. E então Shun o prende com a sua corrente, porque ele seria o seu adversário. Com isso, Seiya chega do outro lado da casa de peixes. O grande problema é que ele encontra o resto das escadarias cobertas de rosas vermelhas, as mesmas rosas que Afrodite lançou contra ele. Acontece que aquelas são as rosas reais demoníacas, que exalam um pólen tóxico e também possuem espinhos venenosos. Qualquer pessoa que tentasse subir aquelas escadarias acabaria se envenenando lentamente, perdendo todos os seus sentidos. Então Afrodite não se importa em deixá-lo passar, porque Seiya nunca chegaria na sala do grande mestre. E sem saber do real perigo, Seiya começa a subir as escadas, mas logo se sente fraco e zonzo e desmaia no meio das rosas demoníacas. Ao ouvir sobre as rosas, Shun tenta ir até Seiya, mas agora é Afrodite que o puxa pelas correntes. Era a hora da batalha entre Shun e Afrodite. Mas antes, Afrodite pergunta se Shun era o discípulo de Albiore de Cefeu. Acontece que Shun acreditava que o seu mestre tinha sido morto por Miro de Escorpião. E de fato Miro destruiu a ilha de Andrômeda, mas foi ele, Afrodite, quem matou o mestre Albiore. Durante o combate entre Miro e Albiore, Afrodite lançou uma das suas rosas vermelhas contra ele, o envenenando, o deixando indefeso contra os ataques do escorpião. Então Shun promete que vai vingar a morte do seu mestre. Assim, ele usa as correntes para atacar, mas Afrodite repele os seus golpes e lança suas rosas vermelhas. Com isso, Shun sente os efeitos do veneno, perdendo lentamente os seus sentidos. Shun lembra do seu treinamento na ilha de Andrômeda nesse momento. Uma ilha vulcânica perto da Somália, onde era sempre derrotado pelos seus companheiros de treino, Leda e Spica. Isso acontecia porque Shun não gostava de lutar. Mas ele continuou mesmo assim, porque estava disposto a conquistar a armadura de Andrômeda, para voltar e reencontrar o seu irmão. Mas não bastava apenas derrotar os seus oponentes, Shun precisaria também passar pelo ritual de sacrifício, um ritual onde o cavaleiro fica preso com as próprias correntes de Andrômeda enquanto a maré sobe, de forma muito parecida com a lenda da princesa Andrômeda. Se o cavaleiro conseguisse dominar as correntes, seria digno de usar a armadura de Andrômeda. Quando estava prestes a se afogar, Juni pede para o mestre Albiore que pare com o desafio. Mas só elevando o cosmo e dominando as correntes é que Shun poderia sair de lá vivo. Assim, quando estava prestes a se afogar, Shun eleva o seu cosmo pela primeira vez e consegue dominar as correntes, se tornando digno de se tornar o Cavaleiro de Andrômeda. E essa determinação é que faz Shun se levantar agora e voltar a lutar contra Afrodite de Peixes. Assim, quando Afrodite usa um ataque à velocidade da luz contra Shun, ele consegue evitar, desviando quase na velocidade da luz. O que deixa Afrodite impressionado por alguém que está sofrendo com o veneno das suas rosas ainda se mover desse jeito. E quando ele ataca com mais rosas vermelhas, Shun se defende com a corrente circular e ataca com a corrente pontiaguda. E com o golpe Onda Relâmpago, Shun consegue atingir o Cavaleiro de Peixes. Shun realmente estava se superando. O problema é que quando tenta atacar mais uma vez, a sua corrente é contida por outra rosa de Afrodite. Agora, uma rosa negra. Aquela rosa negra
é a chamada rosa piranha, que possui espinhos tão afiados que conseguem destruir tudo, como se fossem os dentes de uma piranha. Assim, Afrodite destrói a corrente pontiaguda, deixando Shun incapaz de atacar com ela. Shun tenta se defender com a corrente circular, mas não adianta. As rosas piranhas a destroem também. Shun não poderia nem atacar e nem se defender agora. Então, para acabar com tudo logo, as rosas piranhas acabam também com a sua armadura. Dessa forma, Shun fica totalmente indefeso. Afrodite diz que derrotou sozinho os últimos 2 cavaleiros de bronze que invadiram o santuário. Mas Shun ainda não desistiu. Na verdade, Shun mostrava um cosmo cada vez maior. A verdade é que Shun ainda tinha um ataque secreto, que ele nunca usava porque não gostava de ferir os seus adversários. Shun só mostrou seu verdadeiro poder uma vez ao seu mestre, logo depois de conquistar a armadura de Andrômeda. Isso porque Albiore acreditava que aquela não tinha sido a primeira vez que Shun tinha despertado seu cosmo. Ele só evitava de usá-lo por não querer machucar os seus adversários. Então, para comprovar isso, Shun mostra um golpe tão poderoso que destrói parte da armadura do seu mestre, além de uma enorme montanha da ilha de Andrômeda. Assim, na casa de peixes, Shun eleva o seu cosmo e começa a criar uma corrente de ar tão intensa que começa a limitar os movimentos de Afrodite. Aquela era a corrente nebulosa. Mas o corpo de Shun estava fraco pelo veneno das rosas. Mesmo assim, o ar intenso ainda imobiliza o corpo de Afrodite. Shun pede para que o Cavaleiro de Peixes se arrependa das suas atitudes e siga uma nova vida como o Cavaleiro de Atena. O problema é que Afrodite não estava completamente paralisado e consegue mexer um braço ainda. E com isso, ele poderia dar o seu golpe supremo, a Rosa Sangrenta. Uma rosa branca que atinge o coração do inimigo, sugando todo o seu sangue até se tornar vermelha. Mas Shun aumenta a velocidade da corrente de ar da nebulosa, se transformando numa tempestade. Shun não quer acabar com a vida de Afrodite, mas o senso de justiça de Afrodite é tão distorcido quanto o de Máscara da Morte, porque ambos acreditam que a justiça é do mais forte. Assim, ele também acredita que o lado justo é o do grande mestre, porque ele é o mais poderoso. Nesse momento então, Shun explode a tempestade nebulosa. Mas Afrodite consegue lançar a rosa sangrenta também. Shun despertou o 7º sentido. O poder da tempestade nebulosa foi extremo. Uma corrente de ar tão intensa que pareciam milhares de golpes em Afrodite. E com isso, Shun é capaz de matar o Cavaleiro de Peixes. O problema é que Shun estava envenenado e com a rosa branca no seu peito, sugando seu sangue, logo ele estaria morto também. Shun estava orgulhoso em lutar como tinha prometido ao seu irmão e por vingar a morte do seu mestre, mas ao mesmo tempo ele pede desculpas para Seiya por não poder mais ajudá-lo. Assim, Shun cai na casa de peixes e o seu cosmo se apaga. O grande mestre comemora que os cavaleiros de bronze estão todos mortos, e logo Atena morreria também. O que ele não sabe é que Marin ainda estava viva, e indo na direção da casa de peixes para salvar Seiya, mas ela é emboscada por Peyton, que ainda era o comandante do exército. Alguns soldados atacam Marin, que estava muito fraca para se defender, mas China chega nesse momento. Ela queria vingança pela morte de Cassius e se voltou contra o santuário também. Assim, China mata todos aqueles soldados e derrota Peyton. Peyton sabe os caminhos secretos e atalhos entre as 12 casas, e assim ela diz para Marin levá-lo, enquanto China ficaria para atrasar os outros soldados que surgem nesse momento. O fogo da casa de peixes está prestes a se apagar no relógio, e Seiya ainda resiste sobre as rosas diabólicas de Afrodite, mas está prestes a perder todos os sentidos. E nesse momento, depois de descobrir os caminhos secretos do santuário, Marin
encontra Seiya e, para protegê-lo do veneno das rosas, ela coloca sua própria máscara no rosto de Seiya e o carrega até o salão do grande mestre. Com isso, Seiya começa a recobrar a consciência e percebe que Marin o está carregando. Mas Marin está fraca e logo cai por causa do veneno das rosas diabólicas também. Assim, Seiya coloca a máscara de volta no rosto de Marin, e então ele destrói as rosas com os seus meteoros, deixando o caminho livre. Ele tenta salvar Marin, mas China chega nesse momento e diz que ela vai cuidar de Marin, enquanto Seiya deve ir até o salão do grande mestre. Esse era o destino final. E assim, Seiya chega no salão, abrindo a porta com os seus meteoros. Seiya já esperava uma luta, mas ao chegar, ele encontra o grande mestre sentado no seu trono. E nesse momento, o mestre simplesmente tira sua máscara e revela o seu rosto a Seiya. Mas os seus cabelos agora estão azuis e não mais grisalhos como estavam antes. Ele era bondoso agora, não parecia ser a encarnação do mal como antes. O mestre diz ter orgulho de Seiya por ele ter conseguido atravessar as 12 casas, mas que na verdade não era ele quem poderia retirar a flecha do coração de Atena. Na verdade, para salvá-la, Seiya deveria chegar até o templo de Atena, que fica atrás do seu salão, onde tem a estátua de Atena. A estátua normalmente tem na sua mão direita a deusa Nike, ou Nike, a deusa da vitória, que sempre conduz Atena para vitória nas suas batalhas. Mas ela foi levada por Aioros junto com a bebê. Nike pode mudar de forma se necessário. Ou seja, o báculo de Saori era na verdade a deusa da vitória que acompanhava Atena. Na mão esquerda, a estátua tem o escudo de ouro de Atena, o escudo da justiça, que a protege de todos os ferimentos. Então o mestre explica que se apontar o escudo dourado para Saori, o corpo de Atena seria curado e a flecha desapareceria. Seiya então começa a ir em direção até a estátua de Atena, mas o grande mestre começa a sentir uma estranha dor e os seus cabelos voltam a ficar grisalhos. Assim, a personalidade maligna volta a tomar conta do grande mestre e ele ataca Seiya com toda a sua força. Enquanto isso, Marin recobra consciência nas escadarias e China pergunta onde ela esteve esse tempo todo. Então Marin conta que foi até um lugar chamado Star Hills, um local onde apenas o grande mestre pode ir para ler as estrelas e predizer o futuro da Terra. Marin foi até lá e encontrou o corpo do grande mestre Ares, morto há mais de 13 anos. Ela o reconheceu porque o seu corpo ainda emanava um cosmo divino, o cosmo de alguém que era realmente merecedor de ser o líder dos 88 cavaleiros de Atena. Aquele era Ares, o irmão mais novo do mestre Xion. Xion morreu há pouco tempo, e o seu suposto irmão, o mestre Ares, se tornou o grande mestre do santuário. Mas aparentemente, o verdadeiro Ares estava morto há muito tempo. E alguém se passou por ele nesses 13 anos debaixo daquela máscara. Esse impostor era o atual grande mestre. No salão, Seiya se levanta e ataca com seus meteoros, mas rasga apenas as roupas do grande mestre. Então ele invoca uma armadura para protegê-lo. A armadura de ouro de Gêmeos. Ou seja, o grande mestre é na verdade o Cavaleiro de Ouro Saga de Gêmeos. Acontece que Saga tem uma dupla personalidade, a bondosa, de cabelos azuis, e a maligna, de cabelos grisalhos. São duas caras, assim como a sua armadura. Foi Saga quem matou Ares e se passou por ele esses anos todos, e depois da morte de Xion, ele assumiu o posto de grande mestre do santuário. Foi por isso, inclusive, que na batalha na Casa de Gêmeos, as correntes de Andrômeda não sentiam o inimigo, porque ele controlava sua armadura à distância. Nesse momento, então, Saga lança Seiya para outra dimensão, mas algo acontece que evita que Seiya se perca.
as personalidades boas e malignas de Saga entram em conflito. Essa era a segunda voz que o mestre ouvia. O problema é que a personalidade maligna se sobrepõe e, retomando o controle, Saga começa a remover os 5 sentidos de Seiya. Um a um, Saga vai removendo os sentidos do Cavaleiro de Pégasus, até que Seiya se torna praticamente um cadáver vivo. E com isso, logo os planos de Saga de dominar o mundo estarão concluídos. Enquanto isso, na casa de Ares, Kiki percebe que o cosmo de Seiya está se enfraquecendo e Mu fica preocupado. Mas nesse momento, Shaka entra em contato com Mu. Ele estava vivo, preso num local onde não existe noção de tempo e espaço. Era um tipo de outra dimensão. E ele pede que Mu o ajude com os seus poderes telecinéticos a voltar para a casa de Virgem. Mu acha estranho, porque Shaka é capaz de sair de um local assim sozinho. Mas Shaka precisa trazer alguém com ele. Então Mu usa o seu cosmo para ajudar Shaka a voltar para a casa de Virgem. Acontece que Shaka trouxe com ele Ikki de Fênix. Ele não tem tempo para explicar a situação ou o que aconteceu, mas avisa que Ikki precisa ir imediatamente ao salão do Grande Mestre para ajudar Seiya. Então Shaka pega um pouco das cinzas da armadura de Fênix e com o cosmo de Ikki, a sua armadura é totalmente regenerada. Essa inclusive é uma capacidade que só a armadura de Fênix tem. Nem mesmo as armaduras de ouro conseguem reviver das próprias cinzas. Então Ikki pergunta por que Shaka o trouxe de volta à vida. E ele responde que é porque Ikki o fez ter dúvidas. E isso nunca aconteceu antes. Shaka começou a duvidar do Grande Mestre. Enquanto isso, Saga continua atacando Seiya. Mas Seiya ainda não está morto. E usa os seus meteoros de Pégasus contra Saga, que até consegue evitar no começo, mas a velocidade do ataque de Seiya começa a aumentar, até atingir a velocidade da luz e se transformar em incontáveis feixes, derrubando o Cavaleiro de Gêmeos. Mesmo sem enxergar, Seiya sente o cosmo de Athena o guiando até a estátua, mas Saga ainda não tinha sido derrotado. Seiya entende que Saga é muito poderoso e ele não conseguiria derrotá-lo nessas condições. Só que antes de receber o último golpe, Saga percebe algo. O elmo da armadura de Gêmeos tem 2 faces, que representam a justiça e a maldade. E a face da justiça começa a chorar. Mas Saga não vê problema em querer dominar o mundo, já que Zeus no céu, Poseidon nos mares e Hades no submundo já tentaram dominar a Terra. E se ele for o Todo-Poderoso, ele conseguiria proteger o mundo da dominação desses deuses. Então Saga se prepara para acabar com a vida de Seiya. Mas Saga é interrompido por ninguém menos que Ikki. Ele está ali para lutar pelos seus amigos, pelo seu irmão e por Athena. E enquanto isso acontece, Seiya se levanta e continua caminhando em direção à estátua de Athena. Ele depende agora apenas do 7º sentido para salvar Saori. Ikki ataca Saga com a Ave Fênix, mas o seu golpe não causa nenhum dano no Cavaleiro de Gêmeos. Assim, Saga manda Ikki para outra dimensão. Seiya segue até a estátua de Athena, guiado pelo cosmo da deusa e pela memória dos seus amigos. Saga tenta segui-lo, mas Ikki consegue voltar da outra dimensão, já que nem mesmo o inferno era capaz de detê-lo. E usando novamente o Ave Fênix, Ikki consegue acertar Saga agora. Preocupado com Seiya se aproximando da estátua de Athena, Saga ataca Ikki com toda a sua força, destruindo tudo ao redor, soterrando Ikki nos escombros. Enquanto isso, Seiya consegue chegar até a estátua, e apenas usando seu cosmo como guia, ele levanta o escudo em direção a Saori, a iluminando com uma luz dourada por um momento. Mas Saga rapidamente chega e acerta um soco na barriga de Seiya, que faz com que ele derrube o escudo. Para piorar, nesse momento, a última chama do relógio do Zodíaco se apaga. As 12 horas acabaram. Assim, Athena
estaria morta e Saga seria o vitorioso. Só que nesse momento, o cosmo de Saori se eleva, fazendo com que a flecha dourada desapareça, e com isso, ela desperta. Athena foi salva. Dos 5 picos de Rosan, o mestre ancião usa o seu cosmo para falar com Mu, Aldebaran, Aioria, Shaka e Miro. Ele reforça a verdade sobre Saga, Aioros e Saori. E como Saga matou o mestre Ares e tentou matar Athena há 13 anos atrás. Assim, ele pede que os 5 Cavaleiros de Ouro recebam Athena no santuário e se unam a ela para combater o mal, já que eles fizeram um juramento de protegê-la e ela tá ali porque ela é Saori. Assim, um a um, os 5 Cavaleiros de Ouro restantes recebem Athena no santuário e a acompanham até o salão do grande mestre. Mas no caminho, Saori encontra os seus queridos Cavaleiros de Bronze caídos, e com o seu cosmo, ela cura as suas feridas. Nenhum deles estava morto de fato ainda, e Saori praticamente os restaura, mesmo de graves ferimentos. Assim, Shiryu, Yoga e Shun estão a salvo. Na câmara de Athena, Saga, enlouquecido pela sua derrota, espanca Seiya, que ao sentir que Saori estava bem, nem se importa mais se ele vai morrer ou não. Mas nesse momento, Ikki chega, e mesmo arriscando a sua vida, ele vai ajudar Seiya. Só que Saga, furioso, simplesmente destrói a armadura de Fênix e começa a remover os seus 5 sentidos também. Saga estava pronto para acabar com a vida de Seiya e de Ikki. Mas Saori o interrompe. Acompanhada pelos 5 Cavaleiros de Ouro, por Shina, Marin e os outros Cavaleiros de Bronze. E ao chegar, Shiryu, Yoga e Shun parabenizam Seiya por salvar Saori. E agora, ele pode descansar, porque são eles que lutariam contra Saga. Assim, elevando seus cosmos, eles atacam com o Cólera do Dragão, Execução Aurora e Tempestade Nebulosa. Mas Saga simplesmente repele os seus ataques de volta. Saga humilha os Cavaleiros de Bronze e ameaça que se os demais Cavaleiros de Ouro tentassem atacá-lo, teriam o mesmo fim. Mas Seiya ainda estava disposto a lutar. E assim, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki se levantam e, combinando seus cosmos, ajudam Seiya a lançar um poderoso meteoro de Pégasus, que arremessa Saga ao espaço. Parecia que eles tinham conseguido derrotar o grande inimigo. Mas Saga simplesmente volta, como se aquilo fosse nada. Saga é de fato extremamente poderoso, talvez sendo o Cavaleiro de Ouro mais poderoso entre os 12. Mas a sua mente é instável, e ele acredita que Athena não é capaz de governar a Terra da invasão de outros deuses. Apenas ele poderia fazer isso, porque mesmo sendo maligno, ele era o mais poderoso. Mas independente do que ele diga, os Cavaleiros de Ouro estão irritados e querem atacá-lo, mas Athena os impede. Ela diz para Saga que se o mundo estiver sob o domínio do mal, não valia a pena viver num mundo assim, sem amor e sem paz, mesmo que seja para, teoricamente, salvar a Terra de uma invasão de outros deuses. É para manter o amor e a paz na Terra que os cavaleiros lutam. Saga fica irritado e quer provar que ele tem razão, e pretende atacar Athena para provar que é o mais poderoso. O que ele não sabe é que o ataque de Seiya pode não ter ferido o seu corpo, mas feriu o seu espírito maligno. Tanto que a máscara da maldade no elmo da armadura de Gêmeos se quebra nesse momento. Mesmo assim, Saga tenta atacar Saori, mas um cavaleiro não pode se voltar contra Athena. Por isso, a armadura de ouro sai do seu corpo, deixando Saga desprotegido. Ele insiste em atacar, e o seu lado bondoso ainda tenta convencê-lo de parar, mas Saga, enlouquecido, continua. Só que nesse momento, enquanto o lado maligno tenta atacar Saori, o lado bondoso puxa contra si próprio o báculo de Athena, fazendo com que ele fosse mortalmente atingido. Saga foi derrotado,
por ele próprio, pela sua mente distorcida, pelo seu lado bondoso. E assim, num ato de sacrifício, Saga é dominado pelo seu lado bom nos últimos instantes, com o seu cabelo ficando azul para demonstrar isso. E assim, Saga morre, pedindo perdão a Athena, morrendo nos braços de Saori. A ameaça acabou. E agora Saori pede perdão aos Cavaleiros de Bronze por fazê-los passar por momentos terríveis. Mesmo assim, os Cavaleiros de Athena conseguiram salvar a Terra e manter a paz no mundo. Isso, pelo menos por enquanto. Porque no céu, o brilho estranho de uma estrela chama a atenção de Saori. Aquela era a estrela Polaris, indicando que logo uma nova ameaça surgia no extremo norte, em Asgard. Mas por enquanto, é desse jeito que termina a história. As 12 Casas é uma saga cheia de batalhas épicas, de momentos de clímax, tudo de alta qualidade, até em questão de animação para a época, lembrando que a gente está falando de anos 80. Ao mesmo tempo que desenvolve mais a história de cada um dos cavaleiros. Esse é um marco dos animes. Claro que tem incongruências, tem conveniências, tem Deus Ex Machina, mas de novo, são os anos 80 e Cavaleiros são um dos pioneiros a apresentar esse estilo de anime ao mundo. É um marco na história. E a Batalha das 12 Casas é lembrada até hoje, e é por muitos como a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco. O que até faz sentido, mas na minha opinião pessoal, tem um outro arco melhor ainda, que vem um pouco mais pra frente. De qualquer forma, é aqui que, de fato, temos a apresentação dos 12 Cavaleiros do Zodíaco, da sua importância como protetores de Athena e do seu nível de poder. São personagens tão bons em todos os sentidos, seja nas batalhas, golpes icônicos ou visuais marcantes, que até quem não conhece o anime tem o seu Cavaleiro de Ouro favorito, o que normalmente é o próprio signo. De qualquer forma, essa não é nem de longe a última vez que vemos esses Cavaleiros de Ouro, mas as continuações são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal para não perder as sequências, ative o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.